Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar iniciando aqui a nossa unidade 5, tá bom? Mas antes de a gente realmente entrar propriamente dito no conteúdo da unidade 5, nós vamos fazer algo que é estudar análise dimensional. Porque essa unidade 5 ela vai trabalhar muito ali com estequiometria, rendimento, reagente limitante. Então, a análise dimensional ela é um processo em que vai me auxiliar na realização desses cálculos estequiométricos. Tudo bem, análise dimensional, o que ela é? Ela é um método que é utilizado assim, para resolver problemas como, por exemplo, a conversão de unidades e cálculo estequiométrico, que é o nosso principal objetivo. Imaginem a análise dimensional, como se fosse uma regra de 3 mais completa. Você acha que vocês estão acostumados a utilizar muito a regra de 3. E a análise dimensional é uma regra de 3 mais completa. Vocês vão entender na medida da aula. Uma coisa muito importante é que a análise dimensional ela usa fatores de conversão. O que são esses fatores de conversão? O fator de conversão é uma fração onde o numerador e o denominador possuem quantidades equivalentes. Ou seja, eles vão ter ali, tanto o numerador dessa fração e o denominador vão ser valores equivalentes. Só que esses valores, apesar de serem equivalentes, eles são expressos em unidades distintas. Como assim? Imagine o seguinte, eu tenho 1 metro e eu quero converter esse 1 metro aqui para quilômetros, certo? Tudo fácil, tudo tranquilo. Posso fazer por regra de 3, ou então de cabeça eu já posso resolver esse problema. Mas o objetivo aqui é mostrar como é que funciona a análise dimensional. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui 1 metro, certo? Então, quando eu for converter esse 1 metro para quilômetros usando a análise dimensional, eu preciso multiplicar esse meu valor aqui por um fator de conversão. O que é esse fator de conversão? É uma fração, onde a quantidade ali, tanto do numerador e do denominador, vão ser equivalentes. Imagine o seguinte, 1 quilômetro vai ser o numerador, ele não é equivalente a 1000 metros. Perceba aí que eu escrevi esse meu fator de conversão, eles têm valores equivalentes. A quantidade dele é equivalente. 1 quilômetro é igual a 1 metro. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Ali, essa fração ela vai dar 1, se eu fosse resolver ela. Porque eles têm o mesmo valor. Eles só estão expressos em unidades diferentes. Agora aqui, se eu multiplicar meu valor aqui que eu estou querendo pelo meu fator de conversão, eu não poderia simplesmente cortar esse m aqui, metro por metro, metro está no numerador com metro no denominador, e eu consigo cortar. E aí me sobra o quê? Sobra 1 quilômetro dividido para 1000, que ali vai dar 1,0 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Converti assim o meu metro em quilômetros, usando o fator de conversão. Lembrando que esse carinha aqui é o nosso fator de conversão, tá bom? Que é uma fração ali, onde ele vai ter equivalência nos seus valores. Calma que eu já vou explicar um pouco melhor para a galera que ficou confusa. A gente vai fazer alguns exemplos também, então vocês vão conseguir pegar a mão. Tá bom, pessoal. De uma maneira geral, a análise dimensional funciona desse jeito. Eu tenho aqui a minha unidade, seja qual for o meu valor inicial, o que eu quero transformar. Ele vai estar numa unidade específica, tá bom? E aí eu adiciono aqui um fator de conversão, deixa eu trocar minha caneta. Eu adiciono aqui um fator de conversão da seguinte forma. Como aqui a minha unidade que eu
que eu quero transformar, que foi dada, ela está no numerador, na parte de cima da fração, então eu quero eliminar essa minha unidade. Então, quando eu for escrever o meu fator de conversão, a minha unidade que foi dada, ela vai ficar no denominador do meu fator de conversão. E a unidade que eu desejo vai ficar no numerador, para que assim eu possa depois cortar essa minha unidade. Certo? Para que assim eu possa cortar depois essa minha unidade. Aí ficando apenas o valor e a minha unidade que eu desejo. Como assim? Por exemplo, agora eu quero transformar de 1 litro para centímetros cúbicos. Como seria? Eu tenho aqui 1 litro. Aqui a análise dimensional ela sempre vai estar utilizando as unidades junto com o cálculo. E aí sim evita que vocês se confundam na hora de fazer o cálculo, às vezes vocês esquecem a unidade, às vezes vocês trocam a unidade. E aí na análise dimensional evita esse problema. Aqui eu tenho minha unidade, foi dado meu valor junto com a minha unidade. Eu vou multiplicar por um fator de conversão. Eu sei que a unidade que foi dada, ela tem que, no fator de conversão, tem que ficar no denominador, para que eu possa cortar. Tá bom? Então, eu sei que 1 litro equivale a um total de 1.000 centímetros cúbicos, certo? E aí, perceba que agora eu tenho meu fator de conversão aqui, tá bom? Multiplicado pela minha unidade que eu já tenho. Então, eu posso cortar litro com litro. E aí sobra o quê? 1 vezes 1.000 centímetros cúbicos. Que é igual ali a 1 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Certo? Realizei assim a minha conversão através de análise dimensional. Certo? Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, vê de novo, que a gente vai começar agora a fazer exercício. Imagine agora que eu quero transformar aqui 5 kg por litro, a gente está falando de densidade, tá bom? Agora, eu quero transformar 5 kg por litro em gramas por ml. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu noto que aqui a minha unidade desejada, que foi dada, na verdade, ela é uma fração. É como se eu escrevesse ela assim, 5 kg por 1 litro. Escrevi essa mesma unidade, esse mesmo valor que foi dado em uma forma de fração para facilitar o meu cálculo. Agora eu multiplico ali pelo meu fator de conversão. Aqui eu vou fazer por partes para ninguém ficar confuso, certo? Então primeiro eu vou solucionar ali, transformar de quilogramas para gramas. Eu sei que o quê? Como a unidade que eu quero transformar no momento é quilogramas, então eu preciso que essa unidade no meu fator de conversão, que é esse aqui, que eu estou escrevendo agora, ele fique no denominador, para que eu possa cortar. Então, eu sei que 1 kg equivale a 1.000 gramas, certo? 1.000 gramas. Agora eu posso cortar quilograma com quilograma e eu faço a minha multiplicação normal. Aí ficaria 5.000 gramas sobre, como aqui é uma multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui, 1 litro vezes 1, que ficou daqui do denominador do fator de conversão, fica 1 litro. Agora eu vou fazer essa mesma... Agora eu já transformei de quilograma para grama. Agora eu vou transformar de litro para ml. Então eu vou reescrever aqui o meu valor, junto com a minha unidade, 5.000 gramas por 1 litro. Agora entra um ponto importante, pessoal. Aqui, pessoal, a unidade que eu quero transformar, que nesse caso aqui é o litro, que eu quero transformar para ml, está no denominador do meu valor dado. Então, por isso, em vez de eu colocar ela embaixo, ali no denominador do fator de conversão, eu vou colocar ele em cima. Por quê, professor? Porque eu não tenho que cortar o litro para transformar em ml.
A análise dimensional sempre ali está, a unidade está junto. Então eu tenho 1 litro, ali equivale a 1000 ml. Assim, colocando sempre no lado oposto da fração, eu consigo cortar. A unidade que eu tenho aqui está no denominador, a unidade que eu, do meu fator de conversão ali do litro, vou colocar no numerador para que eu possa fazer esse corte. E aí cortei litro com litro e me sobra 5.000 gramas por 1000 ml. Simplificando essa minha fração aqui, eu tenho 5 gramas por ml. Resolvi a minha conta por análise dimensional. Ah, professor, eu poderia fazer isso mais rápido com a regra de 3. Você poderia fazer mais rápido com a regra de 3 uma conversão simples. Mas em cálculos estequiométricos, onde você precisa sempre estar trabalhando ali com no caso, vocês iriam utilizar a regra de 3, isso aqui é um pouco mais rápido, quando você tem um pouco mais de prática. Por isso eu estou ensinando assim. Inclusive, os cálculos estequiométricos da prova, da nossa segunda avaliação, eu vou querer todos eles em análise dimensional, certo? Por isso eu estou ensinando isso a vocês. Que aqui no ensino superior a gente usa mais análise dimensional, ok? E aqui, pessoal, a gente tem alguns exercíciozinhos para vocês, certo? Eu vou fazer alguns deles com vocês, para que vocês possam pegar a prática e o restante vocês fazem sozinhos. Vamos começar com o primeiro aqui, com a letra B, tá bom? Eu quero transformar de 1 litro para metros cúbicos. Novamente, 1 litro é o que eu tenho, certo? Aqui, o meu fator de conversão é uma coisa que eu preciso saber, eu posso pesquisar na internet, não tem nenhum problema. Novamente, meu fator de conversão, vou colocar aqui, fator de conversão. Se o litro aqui está no numerador, eu preciso cortar esse litro para fazer a transformação, a conversão, então vou colocar ele no meu denominador. 1 litro aqui equivale, quer dizer aqui, 1 metro cúbico vai equivaler a 1000 litros. Esse é meu fator de conversão. Uma fração onde o numerador e o denominador têm quantidades equivalentes, porém em unidades diferentes. Cortei, aí fica 1 metro cúbico dividido para 1000. Coloquei isso aqui em notação científica, fica 1,0 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Acabou minha conta, simples, fácil, tranquilo, sem problema nenhum, certo? Vamos para o próximo. Agora aqui a gente vai responder a letra D, pessoal, onde eu tenho 0,5 gramas por litro. Então agora eu vou transformar isso para quilogramas por ml. Então o que eu vou fazer? Vou fazer por partes. Primeiro aqui eu vou transformar de gramas para quilogramas. E aí vai dar o que? Gramas vai ficar embaixo. Eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Meu fator de conversão está aqui. Corto grama com grama. Fico ali com 0,5 quilos dividido para aqui 1 litro vezes 1000 dá 1000 litros. Então agora eu já transformei de gramas para quilos, para quilograma, vou seguir com a minha conversão. 0,5 quilogramas por 1000 litros. Lembrando ali, pessoal, que ficou 1000 litros porque eu multipliquei com 1000 do denominador da fração do meu fator de conversão, tá bom? Numerador com numerador, denominador com denominador. Para aqueles que não lembram, se numerador é que ele fica em cima, denominador é que ele fica embaixo. Então, só multipliquei eles e estou seguindo com o meu cálculo. No final vai dar certo, relaxa. Agora eu vou transformar de litros para ml. Novo fator de conversão que eu preciso aqui agora. Então eu sei que 1000 ml
equivalem a 1 litro, certo? Então, tudo que eu preciso fazer agora... Opa, perdão. Coloquei aqui no lugar errado. Eu sei que 1 litro equivale a 1000 ml. Corto litro com litro. E aí eu tenho 0,5 kg dividido para 1 vezes 10 a 6 ml. Resolvendo essa fração aqui, fico com 0,5 vezes 10 a menos 6, certo? Quilogramas por 1 ml. Reescrevendo isso daqui de outra forma, fico com 5,0 vezes 10. Andei para a direita, fica ali um menos 7 kg por ml. Ok? Só ali converti, andei com a casa com a vírgula. Ok, pessoal? Agora nós vamos resolver a H, que eu tenho que transformar ali de 100 gramas de gás carbônico para mols e depois para número de moléculas, nessa ordem. Então aqui vamos começar logo. 100 gramas de CO2, tá bom? Esse aqui eu tenho, que eu quero transformar. Aí, professor, e agora que chegou nesse negócio de massa e para mol, como é que eu faço? Bom, você usa ali um fator de conversão. Qual é o fator de conversão que eu transformo de gramas para mol? Se chama massa molar. A massa molar aqui do meu CO2 é 2 vezes 16, 1 vezes 12. E aí eu vou ter o que? 32 mais 12 dá 44. Aqui eu vou ter a massa molar do CO2, 44 gramas por 1 mol. Ou seja, a cada 1 mol de CO2, eu vou ter ali 44 gramas de CO2. Esse vai ser meu fator de conversão quando eu for transformar de gramas para mols. Sempre vai ser a massa molar da minha substância. Bom, agora que eu tenho aqui meu fator de conversão, só eu seguir. Gramas de CO2, que é a minha unidade, corto com gramas de CO2 ali no meu denominador. E aí o que sobra é 100 dividido para 44. E é ali que vai dar... Deixa eu só fazer aqui rapidão. Quer saber? Vou fazer depois, pessoal, que vai ser mais fácil fazer tudo depois. Só vamos multiplicar por enquanto. Aí eu tenho 100 mols de CO2, tá bom? Só multipliquei, já que eu cortei de gramas de CO2, multipliquei o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, eu fico com 44 aqui, certo? Agora vamos transformar agora de mols para número de moléculas. Claro, vocês poderiam resolver essa fração aí rapidinho, sem nenhum problema, mas eu vou preferir deixar resolver depois. Vou repetir aqui, 100 mols de CO2 dividido para 44. Agora eu quero transformar de mols para número de moléculas. Qual fator de conversão eu vou usar? Eu sei que em 1 mol, em 1 mol, eu tenho o equivalente ao número de Avogadro, que ali é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, partículas, prótons, átomos, moléculas, certo? Então eu sei que esse aqui já vai ser meu fator de conversão. Para cada 1 mol, seja do que for, no caso aqui como é CO2, eu vou colocar CO2, eu tenho ali o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 nesse caso. Vou cortar aqui mol de CO2 com mol de CO2 e eu vou obter ali no final um valor ali de 13,68 vezes 10 a 23 moléculas
aí de CO2. Quer dizer que em 100 gramas de CO2 eu tenho 13,68 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, tá bom? Tudo isso aqui por análise dimensional. Poderia condensar tudo isso numa grande equação e fazer ela direto, mas isso é mais quando vocês têm prática. Por enquanto, se vocês não tiverem, não sentirem a vontade, vão fazendo passo a passo, sem pressa, devagar, analisem cada passo para que vocês possam se acostumar com o método. Ok? Pessoal, isso aqui foi análise dimensional, tá bom? Vou estar enviando uma lista de exercícios para vocês, para que vocês possam praticar e assim ficarem craques e todo mundo resolver a prova por análise dimensional, certo? Pessoal, até a próxima, bons estudos.